Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta sexta-feira, dia 26/8, com o Campeonato da Bélgica, onde temos a equipe do Charleroi enfrentando a equipe do Clube Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Charleroi, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Charleroi é a quinta colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Clube Brugge é a terceira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe da Inter. No atual momento, a equipe da Lazio é a oitava colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe da Inter é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato do Egito, temos a equipe do Cleópatra enfrentando a equipe do Pirâmides. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cleópatra, ela perdeu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Cleópatra é a 11ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Pirâmides é a segunda colocada com 68 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Pirâmides para vencer. Campeonato do Egito, temos a equipe do El Masry enfrentando a equipe do Zamalek. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do El Masry, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do El Masry é a 10ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Zamalek é a primeira colocada com 76 pontos ganhos. Se a equipe do Zamalek vencer esse jogo, será campeã do Egito. Melhor opção para esse confronto, fora Zamalek para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Ajaccio enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajaccio, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Ajaccio é a 18ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Lille é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela venceu todas as 5 partidas. No atual momento, a equipe do Real Betis é a terceira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Osasuna é a quarta colocada também com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do Londrina. No atual momento, a equipe do Brusque é a 15ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Londrina é a 7ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque,
ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Ituano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Grêmio é a terceira colocada com 44 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ituano é a 10ª colocada com 33 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Cruzeiro é a primeira colocada com 54 pontos ganhos, enquanto a equipe do Náutico é a 20ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Cruzeiro para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Real Betis versus Osasuna, acima de 1,5. Charleroi versus Clube Brugge, ambas equipes marcam. Cleópatra versus Pirâmides, fora, Pirâmides para vencer. Brusque versus Londrina, empate fora. Cruzeiro versus Náutico, casa, Cruzeiro para vencer. Grêmio versus Ituano, acima de 1,5.